Há vários dias, o Senhor vem me incomodando acerca do livro de Jó, mais propriamente sobre o capítulo 42, quando Jó reconhece a sua pequenez e a grandeza de Deus, dizendo que durante todo o tempo ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que de fato agora ele o conhecia de verdade. Mas esse capítulo, ele me remeteu ao livro de Samuel, propriamente no 1 Samuel, nos capítulos 13, 14 e 15. Quando o rei Saul, de uma forma ansiosa talvez, tenha se antecipado em oferecer os holocaustos ao Senhor antes do profeta Samuel chegar. E daquela forma, ele é repreendido pelo profeta e o Senhor, então, avisando-o através do profeta, diz que já não mais persistirá ou existirá o seu reino da forma como existiu e que o Senhor retiraria dele daquela maneira. Interessante porque na sequência, no capítulo 14, ele dá uma determinação, o rei Saul dá uma determinação para que os homens não comam, e os homens estavam já abatidos por conta da guerra. E o seu filho, após uma batalha individual contra alguns dos seus inimigos, molha o cajado no mel e prova, e aquilo salta aos olhos dele. E o rei fica enfurecido e coloca o filho à prova, a ponto de pedir a vida do próprio filho, porque ele honraria a palavra dele aos homens, dizendo que aquele que comesse, então seria morto. E os seus próprios homens, seus próprios guerreiros, então, entram em favor de Jonatas, e esse então é salvo e não tem a sua morte. Já na sequência, no capítulo 16, o próprio rei recebe uma nova ordem através do profeta, que ele deveria dizimar os seus inimigos e os rebanhos e absolutamente tudo, quando ele leva o próprio rei como refém e parte do rebanho, alegando então que ele faria sacrifícios ao Senhor, quando novamente o profeta o repreende, dizendo que então era melhor ele obedecer do que sacrificar. Essa palavra em 1 Samuel me remete, e sim, propriamente à minha própria vida, quando o rei desobedece uma ordem de Deus de forma veemente por duas ocasiões sequenciais, mas a sua própria ordem, a sua própria vontade para que haja uma imposição do seu poder, coloca a vida do próprio filho à prova de uma maneira estúpida. E uma analogia entre os dois textos, tanto de Jó quanto de 1 Samuel, é que Jó, ao longo do todo o livro, até que cheguemos ao capítulo 42, ele de forma alguma contesta a Deus, muito pelo contrário, sempre se contestando e no final reconhecendo definitivamente a sua pequenez. Um homem que aparentemente tinha todos os pré-requisitos para ser chamado do mais fiel dos homens do Senhor. Próspero, um homem que tinha absolutamente tudo e que perdeu absolutamente tudo, mantendo íntegra a sua fidelidade ao Senhor. Saul, por sua vez, um homem do povo que foi declarado rei, escolhido pelo próprio Deus, quando o povo em rebeldia se impede que haja um Deus para eles, e que, se tornando rei, se torna rebelde ao Senhor, não ouvindo a sua palavra. E com isso perde o seu reinado e o fim dele é conhecido de praticamente todos. Por vezes, acreditando ter uma vida parecida com a de Jó, criei rebeldias e ações semelhantes à de Saul. Por vezes, acreditando estar em humildade diante do Senhor, me sobreveio a soberba e acreditando que a minha vontade seria imposta e muitas vezes acima da vontade de Deus, que era desejável e agradável a mim.
Por vezes, esse não reconhecimento ou essa ânsia de querer fazer algo, como no capítulo 13, que ele oferece holocaustos ao Senhor, mas que não era devido, não por ele, tenta camuflar ou também de uma forma distorcida tentar mostrar uma aproximação, uma proximidade com Deus inexistente. Quando o Senhor fala, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra de Deus na simplicidade dela, assim como várias vezes o Senhor fala, assim como Naamã, que bastou mergulhar por 7 vezes e até a 7ª não tinha sua pele curada. Atos simples que mostram a grandeza de Deus e a necessidade da obediência a Deus, para que no final tenhamos todos a mesma certeza, assim como Jó, de que o Senhor é soberano em todas as coisas e que eu sou apenas pó diante de todas as coisas. Então eu deixo essa palavra como uma forma de reflexão que é minha própria, mas que de alguma forma pode ajudá-lo. De maneira nenhuma essa reflexão ela é externa, mas ela está sendo externada para que ela possa gerar também isso no coração, no teu coração de alguma forma. O objetivo de Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo aparentemente estranhos ou necessariamente desconhecidos no seu final, mas certamente o Senhor tem todas as dádivas para aqueles que o obedecem e tem também o seu amor como Pai para aqueles que o servem e o servem como filho também. Essa análise do livro de Jó e do livro de 1 Samuel me traz sempre essa reflexão, pois toda vez que eu busquei ler Jó, os meus olhos iam aquilo que era restituição e restituição em dobro, ou todas as vezes que eu via Samuel, era a análise de um reinado de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele assumiu esse reinado, pois um homem que o coração de Deus colocou lá não foi segundo o coração de Deus. E hoje o meu desejo é para que o meu coração seja segundo o coração de Deus e a minha vida seja uma vida íntegra, inteira, diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, como Samuel disse, ou também reconhecendo como Jó reconheceu que o Senhor é soberano sobre todas as coisas.